Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? Nossas crianças que vão lá para o Kids, os pais podem direcionar elas se assim desejarem, enquanto os irmãos se organizam. Os irmãos podem também ir aí, abrindo as suas Bíblias comigo, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler hoje dos versos 12 a 20. Marcos, no capítulo 1, dos versos 12 a 20. Iniciamos no último domingo uma série de exposições aqui dentro do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos para o segundo sermão, então. O alvo da nossa exposição hoje é dos versos 12 a 20. O Evangelho de Marcos fala a respeito do rei que serve. O nosso sermão dessa noite, irmãos, é o rei que serve, ele inicia o seu ministério. Domingo passado vimos a revelação do rei que serve, né? A respeito de Jesus sendo revelado por meio do ministério de João. E hoje nós vamos abordar então o início do ministério terreno de Jesus. Marcos, capítulo 1, dos versos 12 a 20, todos encontraram? Amém? Leia comigo a palavra do Senhor. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. E aí, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa noite, Senhor. Mais um domingo que nós podemos, como igreja, Senhor, estar reunidos diante de Ti para louvar o Teu nome, para ouvir, Senhor, a Tua voz por meio da Tua palavra. Te pedimos, fala conosco como igreja por meio da Tua palavra, Senhor. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós temos a necessidade, Senhor, de ouvir o Senhor falar por meio das Escrituras. E é isso que nós te pedimos aqui nesse momento, Senhor. Estenda a Tua graça sobre a Tua igreja, Senhor. Derrama o Teu Espírito e que Ele aqui, Senhor, faça aquilo que nós, como homens, não podemos fazer. Que Ele faça, Senhor, com que a Tua palavra vá além dos ouvidos. Que Ele leve, Senhor, a Tua palavra ao coração de cada irmão, cada irmã, de cada pessoa que entrou por essas portas aqui nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, que Ele quebrante até o coração mais resistente, Senhor, a Tua palavra aqui nessa noite. E que o nome de Jesus, Ele possa, por mais um domingo, ser glorificado e exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Você pode se assentar aí, irmão? No último domingo, então, nós iniciamos ali a nossa exposição no Evangelho de Marcos. Abordamos o nosso primeiro sermão, onde nós vimos ali a respeito do rei que serve sendo revelado. Recapitulando rapidinho ali o sermão do último domingo, nós aprendemos ali sobre 3 verdades sobre o rei que serve em sua revelação. Marcos, ele nos mostrou ali que o rei que serve, ele foi anunciado por meio do ministério do profeta João Batista. Ele se identificou com os pecadores por meio do seu batismo, e ele foi aprovado pelo Pai quando ele sai das águas do batismo. Agora, irmãos, logo após a declaração pública do Pai e a descida do Espírito, o texto nos conduz a um cenário completamente diferente. Como nós falamos domingo passado, o Evangelho de Marcos ele é um evangelho que ele não tem muitas pausas, ele é direto. Então a gente terminou domingo passado no verso 11.
E o verso 11 diz: então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. E Marcos ele já vai dar sequência àquilo que acontece com Jesus. Ele não faz muita introdução, ele não explica muito detalhadamente os assuntos. Ele mostra o que Jesus está fazendo e o que está acontecendo no ministério de Jesus. Como vimos, o evangelho de Marcos é o evangelho da ação. Jesus sempre está fazendo algo, Jesus sempre está se movendo, está curando alguém, está andando, está fazendo um milagre. E não é diferente aqui. Jesus é batizado, o Pai declara dos céus que ele é o Filho amado, o Espírito desce sobre Jesus ali, ungindo Jesus publicamente como o Messias, o enviado de Deus. E aí nós vimos que a partir daqui, o rei que serve aqui, ele tem o início do seu ministério terreno. E olhe como muda rápido o ambiente onde Jesus está. No verso 11, Jesus ele está saindo do Rio Jordão, o Espírito desceu sobre ele, o Pai está se agradando dele. E aí quando nós olhamos para o verso 12, tudo mudou. E mudou rapidamente. Jesus está dentro do rio uma hora, sendo aprovado pelo Pai, e na sequência ele já está no deserto, sendo tentado, passando por provações, enfrentando o diabo. Marcos ele nos mostra aqui, e é isso que nós vamos ver hoje na porção de texto que lemos e vamos expor. Mas Marcos nos mostra 3 aspectos que marcam o início do ministério de Jesus entre os homens. Então, depois do seu batismo, o que começa no evangelho de Marcos? O ministério terreno de Jesus. O ministério de Jesus entre os homens. E Marcos vai nos mostrar, dos versos 12 a 20, 3 aspectos desse ministério de Jesus entre os homens. Sobre o início desse ministério. O primeiro aspecto desse ministério de Jesus entre os homens que Marcos nos mostra é que Jesus é o rei que é provado. Então, o Jesus que foi revelado, que é o rei que serve, que é o rei que agrada ao Pai, ele inicia o seu ministério terreno. E o rei que serve, Jesus como rei que serve, é um rei que é provado. Dos versos 12 e 13, a palavra de Deus nos diz assim: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Olha como mudou a cena. O mesmo Jesus que foi declarado Filho amado, ele é rapidamente levado ao deserto. Rapidamente. Em um instante ele é o Filho amado. Em outro instante ele é conduzido ao deserto. A identidade que fora declarada no batismo, agora ela é colocada em um contexto de prova. O Filho amado, ele entra em um contexto de provação. A aprovação de Jesus, irmãos, ela não vem para definir quem Jesus é. A aprovação de Jesus vem para evidenciar como Jesus, ele vive no meio da provação, sendo quem ele é. Ou seja, Deus ele não tinha por propósito descobrir se Jesus aguentaria a provação, porque era fato que ele aguentaria. Jesus está aqui sendo revelado como o rei que é aprovado. Ele é levado ao deserto. E alguns detalhes importantes. Jesus é levado ao deserto. E sempre que nós olhamos para o deserto na narrativa bíblica, o deserto ele carrega a ideia de um lugar de teste. Sempre que nós vemos as pessoas no deserto, elas estão sendo testadas. O deserto ele carrega a ideia de exposição e de dependência. Então sempre que a Bíblia fala de deserto, ela está falando de um teste, de exposição e de viver em dependência do Senhor. É exatamente nesse ambiente que Jesus vai iniciar seu ministério. O Filho amado de Deus inicia o seu ministério em um deserto, não em público, não diante das multidões, não em um cenário onde não há testemunhas humanas. Jesus inicia o seu ministério em um lugar de confronto e silêncio, em meio a um deserto. E Marcos ele vai mostrar aqui algumas questões importantes sobre o rei que é aprovado. Ele vai nos mostrar aqui 3 pontos que revelam como o rei enfrenta o início da sua missão. A missão de Jesus está iniciando. O rei que serve está sendo provado. Como o rei que serve, que está sendo provado, inicia a sua missão. Em primeiro lugar, Jesus ele inicia a sua missão sendo conduzido pelo Espírito. A missão terrena de Jesus começa com a condução pelo Espírito. Ele sai das águas, Deus declara que ele é o Filho amado, e aí no verso 12, as Escrituras nos dizem, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto.
O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Isso é importante aqui. Quem está conduzindo Jesus ao deserto é o próprio Espírito que desceu sobre ele no Jordão. Jesus não está sendo levado ao deserto pelo diabo. Jesus não está indo ao deserto por conta própria. Jesus está sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Irmãos, não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo e a dureza da sua tentação. Jesus, repentinamente, ele sai do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do inimigo. Repentinamente, ele sai das águas do batismo para o fogo da tentação. E Marcos faz questão de deixar claro que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito. Quem coloca Jesus na tentação é o próprio Espírito. Quem leva Jesus para ser provado é o Espírito. Marcos ele nos mostra aqui que Jesus foi conduzido. E essa palavra aqui, conduziu, ela é importante. A palavra conduziu ou impeliu é uma palavra que ela é bem usada hoje, né? Tem muita gente que gosta, é uma palavra da moda, que muita gente usa para falar equibalo, expulsos para fora, tirados para fora. E é a palavra que Marcos usa aqui. Ele diz que Jesus foi compelido. E a palavra aqui é equibalo, que pode ser traduzida por encheu com uma grande urgência ou moveu. Esta palavra aqui é uma palavra extremamente forte. Ela foi usada por 11 vezes no Evangelho de Marcos com um intuito: expulsar demônios. Era a mesma palavra que Jesus usava para expelir os demônios. Uma palavra dentro do contexto forte e usada muitas vezes por Marcos. O deserto, ele não é o acidente no início do ministério de Jesus. É parte dele. Não está acontecendo um acidente aqui. Aqui está acontecendo o propósito de Deus. Jesus está no deserto por conta do propósito de Deus. Foi Deus que levou ele para o deserto. Então observe. Muitas vezes passar pelo deserto faz parte do propósito de Deus. Fazia parte do propósito de Deus que Jesus passasse pelo deserto. Fazia parte do plano. Aonde vai iniciar o ministério terreno de Jesus? No deserto. O deserto é o lugar que Deus escolheu para que Jesus iniciasse o seu ministério. É ali que começa o seu ministério terreno, faz parte. Jesus não é guiado ao deserto por uma força maligna, mas pelo próprio Espírito de Deus. Veja bem, o deserto nem sempre é obra do diabo. Tem pessoas que estão passando no deserto e elas sempre acham que o deserto é por conta do diabo. Não, estou passando por essa prova por causa que o diabo se levantou. Eu estou passando por determinada situação porque o inimigo se levantou. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus passou pelo deserto e quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Foi Deus. Fazia parte do plano e do propósito de Deus. A tentação de Jesus fazia parte do propósito de Deus antes que ele iniciasse o seu ministério. O caminho de Jesus não é definido por ele, não é definido pelo diabo. O caminho de Jesus é definido pelo Espírito. Jesus inicia a sua missão sendo conduzido pelo Espírito. Ele não inicia o seu ministério escolhendo um ambiente mais favorável. Ele inicia o seu ministério sendo levado pelo Espírito Santo exatamente para onde o Pai determinou. Sabe o que é lindo? Não há resistência. Jesus não resiste no deserto. Não há resistência. Não há questionamento. Jesus não fica perguntando, mas por quê? Eu preciso iniciar o meu ministério no deserto. Por que eu preciso passar? Não há questionamentos. Não há resistência. Não há tentativa de evitar o processo. Jesus em nenhum momento aborta a missão. Em nenhum momento ele tenta fugir do propósito. Ele não questiona, ele não resiste, ele não tenta fugir, ele apenas obedece. Ele apenas obedece. Ele simplesmente obedece. Antes de qualquer milagre, Jesus ele se submeteu à vontade de seu Pai. Antes de qualquer ensino, Jesus obedeceu ao seu Pai. A missão de Jesus começa com ele sendo conduzido pelo Espírito. O segundo ponto que Marcos nos mostra aqui, que Jesus enfrenta no início da sua missão, é que além de ser conduzido pelo Espírito,
Jesus, ele enfrenta oposição real. Ele é levado pelo Espírito ao deserto. E a primeira parte do verso 13 diz: onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. E Marcos é direto e objetivo. Lembra que eu falei que Marcos ele é diferente dos outros dois evangelhos, Mateus e Lucas? Mateus, por exemplo, descreve toda a tentação. Ele relata tudo o que aconteceu. Como Jesus foi tentado, como Jesus venceu a tentação, o que aconteceu após Jesus vencer a tentação. Mas Marcos não. Marcos ele vai direto ao ponto. Ele é direto e objetivo. Ele não descreve as tentações, mas ele destaca o que é essencial. Ele deixa claro que houve confronto e que foi um confronto contínuo. Durante os 40 dias, Jesus foi tentado continuamente pelo diabo. A expressão sendo tentado, onde ficou durante 40 dias sendo tentado, essa expressão sendo tentado, ela descreve uma ação contínua, deixando claro que Jesus foi tentado durante os 40 dias que esteve no deserto. Às vezes nós olhamos para o texto e a gente acha que Jesus foi tentado ao final dos 40 dias. Mas as escrituras estão deixando claro, ele foi tentado, sendo tentado continuamente pelo diabo. Durante os 40 dias em que esteve no deserto, Jesus foi tentado por Satanás. De maneira contínua. Marcos aqui, ele apresenta duas imagens simbólicas. O texto diz, onde ficou durante 40 dias. Quando Marcos fala sobre 40 dias aqui, isso aqui é simbólico. Isso aqui está apontando para os 40 dias que Israel ficou no deserto. Então Marcos aqui aponta e nos mostra duas imagens simbólicas. A primeira, os 40 dias de Jesus no deserto. Esses 40 dias, eles nos lembram os 40 anos de Israel no deserto. E olha que incrível isso aqui. Israel ficou durante 40 anos no deserto. Israel fracassou sendo tentado no deserto. Eles permaneceram 40 anos e fracassaram. Mas Cristo foi vitorioso no deserto. O mesmo deserto que Israel enfrentou e fracassou, Jesus enfrentou e venceu. Há uma segunda imagem simbólica aqui que Marcos nos mostra, a do último Adão. Jesus é o último Adão. E essa imagem Marcos está nos mostrando. O primeiro Adão, que é o Adão de Gênesis, ele foi testado em um jardim maravilhoso. Falhou. O primeiro Adão, ele foi tentado e desobedeceu no jardim. O primeiro Adão, ao ser tentado em um jardim maravilhoso, falhou por causa de seu pecado. Adão perdeu o domínio sobre a criação. Mas o segundo Adão, Jesus, irmãos, o segundo Adão, ele foi tentado em um deserto perigoso. E em um deserto perigoso ele conquistou a vitória, restaurando assim o domínio perdido pelo primeiro Adão. Aquilo que Israel não fez no deserto durante 40 anos, Jesus fez nos seus 40 dias de tentação. Aquilo que Adão não fez em um jardim perfeito, Jesus fez em um deserto debaixo de provação. Jesus não está aqui enfrentando um momento de pressão, um dia de pressão, uma semana de pressão. Jesus está continuamente, durante os 40 dias, debaixo de pressão. Ele vive, irmãos, um período inteiro de confronto, sendo tentado o tempo todo, durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus está sendo tentado, provado pelo diabo. E Marcos deixa claro, essa tentação tem um agente. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. O agente da tentação de Jesus é o próprio diabo. Observe, Deus é quem leva Jesus ao deserto, mas quem tenta Jesus não é Deus, é o diabo, porque Deus a ninguém tenta. O diabo, ele é o agente dessa tentação. E é importante falar sobre o diabo, ainda que as pessoas não gostem. Porque muitas pessoas, irmãos, elas pensam hoje que Satanás não existe. Alguns acham que o diabo, ou Satanás, como o texto se refere, ele é um ser místico, né, um ser lendário, da mitologia. Outros acham que Satanás é uma ideia subjetiva, uma energia negativa. Só que o diabo é real. Satanás existe. E ele não é um ser místico. Ele não é um ser lendário.
ele não é um ser subjetivo, ele não é uma energia má. Satanás é um anjo caído. O diabo é um anjo caído, um ser maligno e mentiroso. E esse Satanás, que é um anjo caído e um ser maligno e mentiroso, ele age sem trégua. Ele não descansa. Ele procura todos os meios, e por todos os meios, atingir a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. O diabo trabalha sem cessar. E ele tem um alvo: atingir as pessoas, enganar, mentir, trazer o mal. A maior obsessão de Satanás é perseguir a igreja. É tentar frustrar o soberano propósito de Deus para o seu povo. Jesus aqui está sendo tentado pelo diabo. Essa aqui, irmãos, é a primeira de várias vezes que Jesus vai encontrar Satanás. É o primeiro de vários encontros que Jesus teria com o diabo durante toda a sua caminhada. É o primeiro de muitos encontros. Marcos aqui, pela celeridade do seu registro, ele não informa qual o conteúdo da tentação. Nós não sabemos. Mateus e Lucas nos informam que Satanás, ele faz pelo menos 3 apelos na sua tentação a Jesus. Ele faz um apelo para as necessidades físicas, pedindo que Jesus transforme pedra em pão. Ele faz um segundo apelo para o orgulho espiritual, dizendo: olha, se tu é filho de Deus, te atire aí abaixo, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, eles não deixarão que você tropece em uma pedra. Ele apela para o orgulho espiritual de Jesus. Ele faz um terceiro apelo, apelando para o amor e a ambição ao poder, dizendo: olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Em seus 3 apelos a Jesus para que ele cedesse à sua tentação, Jesus, ele usou as Escrituras e derrotou o diabo por meio das próprias palavras de Deus. O texto diz: onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. E aí uma segunda parte diz: estava com as feras. E o Evangelho de Marcos é o único que faz essa citação, de que Jesus estava com as feras. A menção às feras aqui, ela reforça ainda mais a hostilidade que Jesus está enfrentando na sua tentação. Não era apenas uma tentação espiritual, havia também perigo físico, hostilidade no ambiente onde Jesus ele se encontrava. A região onde Jesus jejuou e foi tentado era um ambiente hostil e perigoso. Um meio ambiente completamente oposto ao paraíso onde o primeiro Adão foi tentado. Não era uma tentação apenas espiritual. Jesus estava ali no meio de grande hostilidade. Não apenas o reino espiritual, mas também o reino animal conspiravam contra Jesus. Sabe o que é digno de nota aqui? Jesus está no deserto, sendo tentado espiritualmente. O texto diz que estava com ele ou com as feras, ou seja, havia hostilidade no ambiente. Mas é digno mencionar aqui, irmãos, que Adão e Eva, eles caíram em um jardim onde todas as suas necessidades eram supridas e onde todos os animais eram dóceis. Veja bem, no jardim não existia animal feroz. Todos eram dóceis. Um leão era um gatinho. Era um animal como todos os outros. Os animais, eles mudam a sua natureza também por conta da queda de Adão. Toda a natureza, não só o homem é afetado pela queda. Todo o cosmos, todo o mundo, toda a natureza, os animais, tudo é afetado pela queda. Adão e Eva, eles caem em um jardim onde todas as suas necessidades eram supridas e onde todos os animais eram dóceis. Mas Jesus, ele triunfou sobre o diabo. Ele triunfa sobre Satanás em um deserto, onde todas as suas necessidades não estavam supridas e onde os animais eram feras. Jesus, ele foi tentado e ele enfrentou real oposição. Marcos nos mostra aqui um terceiro ponto a respeito do início da missão de Jesus. Jesus, ele é conduzido pelo Espírito. Jesus, ele enfrenta a oposição real. Mas o texto, no verso 13, termina nos dizendo que Jesus em tudo
foi sustentado por Deus. Então a Bíblia nos diz: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. No meio das feras, no meio da tentação, a Bíblia diz que os anjos de Deus serviam a Jesus. Depois de apresentar o cenário de confronto, Marcos acrescenta esse pequeno e importante detalhe: Jesus não estava sozinho lá. Jesus não foi abandonado pelo Espírito no deserto. O ambiente, irmãos, continua sendo o mesmo. Ele estava no deserto, sofrendo oposição, isolado de tudo e de todos. Mas mesmo no deserto, em oposição, debaixo da tentação do diabo, havia ali o cuidado de Deus presente sobre o seu filho. Deus levou Jesus ao deserto e ele cuidou de Jesus no deserto. Ele sustentou Jesus em meio às tentações. Ele sustentou Jesus em meio à oposição. O texto não sugere aqui uma intervenção para tirar Jesus do deserto. O texto está deixando claro que os anjos estavam ali servindo e sustentando Jesus dentro do deserto. E esse sustentar aqui não é que depois que Jesus venceu a tentação, os anjos vieram e sustentaram ele. Não. A palavra aqui, serviam, ela indica continuidade. Ou seja, continuamente os anjos estavam ali sustentando e servindo Jesus em meio às provações. Não foi uma atuação ou uma ação pontual, mas um cuidado constante. Jesus, irmãos, ele permanece no deserto, enfrenta a tentação, convive com a hostilidade do ambiente, mas ao mesmo tempo ele é sustentado por Deus. Ao mesmo tempo ele é servido e mantido por Deus. Havia confronto real? Havia. Mas havia também um cuidado real da parte de Deus com Jesus. Havia ali um cuidado real. Havia confronto real, mas havia cuidado. Jesus, ele não evitou a aprovação. Ele não foi removido da aprovação. Ele foi sustentado em meio a ela. Ele não fugiu dela. Ele não foi retirado dela, mas ele foi sustentado. Deus sustentou ele. Deus manteve ele em pé. Durante 40 dias, Jesus foi sustentado. Jesus, ele não evitou isso. Ele iniciou o seu ministério terreno sendo tentado. Isso aqui é importante. Sabe como Jesus inicia a sua missão? Ele inicia a sua missão sendo tentado. Ele não inicia a sua missão curando. Ele não inicia a sua missão expulsando demônios. Ele não inicia a sua missão operando grandes milagres. Ele inicia a sua missão sendo tentado. E o fato de Jesus iniciar a sua missão sendo tentado deve nos lembrar, meus irmãos, que a vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. O que é a vida cristã? É guerra. É um campo de batalha. Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos em guerra. Em uma guerra de fato espiritual. Jesus iniciar a sua missão sendo tentado nos lembra disso. A vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Preste atenção aqui. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta das provas. Não nos isenta. Não, agora eu vim para a igreja, sou de Jesus, agora vai dar tudo certo, não vou mais passar dificuldade. Não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que as Escrituras nos mostram. Ser filho de Deus não nos isenta das provas. Pelo contrário, muitas vezes ser filho de Deus nos empurra para o centro das provas. Nos empurra para o meio da provação. Jesus, o Filho amado de Deus, foi levado para o deserto pelo Espírito. Muitas vezes ser filho de Deus vai nos conduzir para o centro das provações e das dificuldades. Muitas vezes, meus irmãos, a vontade de Deus nos conduzirá como conduziu Jesus. Muitas vezes será assim conosco. Muitas vezes a vontade de Deus sobre a nossa vida nos conduzirá como Jesus foi conduzido para os lugares que nós precisamos ir. Porque Deus, por meio do Espírito, levou Jesus ao deserto? Porque Jesus precisava passar pelo deserto.
E muitas vezes vai ser assim conosco. Muitas vezes a vontade de Deus vai nos levar para o lugar que nós precisamos ir, embora esses lugares sejam perigosos. Embora esses lugares sejam lugares de dificuldade, de provação, são lugares que nós precisamos enfrentar. Jesus vai ao deserto e ele não resiste. Ele entende que aquela era a vontade de Deus para a sua vida. Mas e você, meu irmão? Que você? Você tem resistido ou se submetido aos caminhos que Deus estabelece para a sua vida? Jesus não resistiu. Jesus obedeceu. Jesus se submeteu à vontade de Deus para a sua vida. Ele submeteu aquilo que Deus queria para ele. Mas e você? Você é alguém que se submete à vontade de Deus para a sua vida? Ou alguém que resiste a ela? Alguém que tenta fugir dela? Como você age ou como você reage quando Deus, ele te leva a processos difíceis? Quando Deus te leva para situações que você sai do controle? Quando Deus te leva para lugares que você não gostaria de estar? Qual é a sua reação? Sua reação é obediência? Você obedece? Você reage com obediência? Ou você fica questionando? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando tal situação? Por que isso está acontecendo justamente comigo? Como você reage quando Deus leva você a processos difíceis? Porque é Deus que leva. Veja bem, se você é filho de Deus, quem conduz a sua vida é Deus, não é o diabo. Embora o diabo possa ser um instrumento de Deus naquilo que Deus ele pretende fazer na sua vida, você não é conduzido pelo diabo. Jesus não é levado ao deserto pelo diabo, ele é levado por Deus. Quando você é levado a processos difíceis, qual a sua reação? Você obedece ou você fica questionando? Por que isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que logo na minha vez? Por que eu preciso passar por tal situação? Existem tantas pessoas piores do que eu. Por que logo comigo? Você reage com obediência ou com questionamento? A sua vida, meu irmão e minha irmã, ela revela a dependência da direção de Deus. Quando você olha para a sua vida está revelando dependência da direção de Deus, ou a sua vida está revelando que você escolhe sempre os caminhos mais fáceis? Que sua vida revela que você se submete à vontade de Deus, ainda que essa vontade seja difícil, ou que você sempre tenta um atalho, ou que você sempre tenta cortar o caminho, ou que você sempre tenta achar uma saída mais fácil. O que a sua vida reflete, o que a sua vida revela. Em momentos de pressão, você permanece firme ou você cede às tentações? De que maneira você reage? Em meio à tentação, em meio à prova, você permanece firme ou você cede às tentações? Em meio às dificuldades, você se vê abandonado ou sustentado por Deus? Quando as dificuldades chegam, você se vê como alguém abandonado ou alguém que está sustentado por Deus? Jesus, como rei que serve, no início do seu ministério, ele foi tentado. O segundo aspecto do ministério de Jesus entre os homens é que Jesus, o rei que serve, é o rei que proclama. Nos versos 14 e 15, a palavra de Deus nos diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus passa pelo deserto. Ele vence a tentação do diabo no deserto. Então, a partir de agora, o seu ministério terreno de fato inicia. O ministério público de Jesus, ele tem o seu início. Marcos diz que João sai de cena, ele é preso. João não fala mais. No Evangelho de Marcos, por exemplo, essa é a última menção direta a João Batista. Ele só vai ser citado mais uma vez de maneira indireta. O ministério de João sai de cena. Ele não aparecerá novamente. João sai de cena e quem entra em cena? Aquele que João havia anunciado. O Messias.
o Filho de Deus. É exatamente nesse momento que Jesus começa o seu ministério. E olha onde ele começa. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia. Jesus inicia o seu ministério terreno na Galileia. E a Galileia é uma região que ela vai dominar quase a metade do evangelho. Marcos vai falar muito de Jesus na Galileia. Pregando, ensinando, fazendo milagres na Galileia. Essa região dominará a metade desse evangelho. E a Galileia era uma região marcada por simplicidade. E era uma região marginalizada dentro do contexto judaico. É ali que Jesus inicia sua missão. Num lugar marginalizado, num lugar simples, ali Jesus vem fazendo aquilo que caracteriza todo o seu ministério. Jesus vem na Galileia pregando. Sabe como Jesus inicia o seu ministério? Importante essas coisas. Ele inicia o seu ministério não curando. Ele inicia o seu ministério não fazendo grandes milagres. Ele inicia o seu ministério não fazendo coisas miraculosas. Ele inicia pregando. Porque a pregação é a primazia, tanto no ministério dos profetas, como no ministério de João Batista, como no ministério de Jesus, como no ministério dos apóstolos, como na igreja. A primazia de Jesus é a pregação. Ele inicia o seu ministério pregando. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele inicia o seu ministério pregando, proclamando. E Marcos, é claro, ele prega não qualquer mensagem. Não aquilo que vem na sua cabeça. Não uma nova revelação. Não aquilo que as pessoas queriam ouvir. O que Jesus prega? O evangelho de Deus. E essa expressão evangelho de Deus, ela só vai ser usada aqui e por Paulo em suas cartas. Jesus inicia pregando o evangelho de Deus. A expressão evangelho de Deus, ela revela que a fonte desse evangelho é divina. É o evangelho de Deus. Ele vem de Deus. A expressão evangelho de Deus revela que o conteúdo da mensagem é definido por Deus. A expressão o evangelho de Deus revela que a autoridade da mensagem vem de Deus. Era essa mensagem que Jesus veio pregando. Uma mensagem que tem por fonte Deus, uma mensagem que tem por conteúdo, um conteúdo definido por Deus, e uma mensagem que tem a autoridade do próprio Deus. Marcos, ele resume essa proclamação em uma frase: o evangelho de Deus. Ou o evangelho do reino. Jesus inicia o seu ministério pregando. O que ele prega na sua primeira mensagem? Qual o conteúdo da mensagem de Jesus? O que Jesus anuncia no seu primeiro sermão? O evangelho anunciado por Jesus em primeiro lugar declara o cumprimento definitivo do tempo. Ele prega a sua primeira mensagem. O que ele anuncia? Ele declara o cumprimento definitivo do tempo. Nos versos 14 e 15, a primeira parte diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Ele prega o cumprimento definitivo do tempo. Ele inicia a sua mensagem com uma afirmação que define o momento em que seus ouvintes estão vivendo. Está cumprido. O tempo está cumprido. Aquele momento que Deus havia ordenado desde a eternidade, chegou agora. Tudo aquilo que Deus havia falado por meio dos profetas estava se cumprindo naquele exato momento. É isso que Jesus está dizendo. Sabe o que os profetas falaram? Sabe o que a lei dizia? Sabe o que o Antigo Testamento falava? Está cumprido agora. O tempo está cumprido. E o mistério dos séculos havia ali se manifestado. Irmãos, desde que o homem pecou no Éden, Deus, na sua infinita misericórdia, ele declarou seu plano eterno de salvação ao pecador. Que é aquilo que a gente chama de proto-evangelho. Gênesis 3,15. Quando o homem peca, quando Deus está ali determinando as sentenças para o que vai acontecer, o que ele diz? Ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Isso é o que nós chamamos de proto-evangelho e é a primeira pregação do evangelho após a queda. Isso já era anunciado desde o Antigo Testamento,
Desde que o homem pecou no Éden, Deus ele declarou o seu plano eterno de salvação. O que acontece a partir dali? O povo esperou a vinda do Messias por milhares de anos. O povo aguardava. Sabe o que está acontecendo aqui quando Jesus diz, o tempo está cumprido? Jesus está dizendo, aquilo que deveria acontecer está finalmente realizado. Chegou o tempo. Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. E a palavra tempo aqui, irmãos, ela é importante. O tempo mencionado por Jesus aqui não é cronos, não é o tempo cronológico, não é o tempo do relógio. O tempo que Jesus ele menciona aqui é kairos, ou seja, o tempo oportuno de Deus e não o tempo de uma mera duração. Tudo que vinha sendo preparado ao longo da história, agora chega ao seu ponto de convergência. Jesus está afirmando que Deus está agindo agora de forma concreta e definitiva. Que chegou o momento dele entrar na história e estabelecer o seu reino. É isso que Jesus está dizendo. O tempo está cumprido. Deus entrou na história. O propósito de Deus inicia o seu cumprimento por meio da vinda de Cristo. Quando Jesus diz o tempo está chegado, ele está dizendo que o reino de Deus ele começa a ser estabelecido a partir da sua vinda. Veja bem, irmãos, uma segunda parte do conteúdo da mensagem de Jesus aqui é que no evangelho anunciado por Jesus, Jesus anuncia a presença ativa do reino. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino chega em Cristo. E o reino aqui, irmãos, o reino de Deus indica a soberania, o domínio, o reinado de Deus. E esse reinado reconhecido no coração e ativo na vida do seu povo. Esse reinado que é efetuado em completa salvação, na constituição de uma igreja e no final de todas as coisas, na redenção de todo o universo. O reino de Deus, irmãos, ele vem em Jesus. Aqui inicia o reino de Deus. Deus ele invadiu a história na pessoa de Jesus para redimir aqueles que estavam separados dele. A vinda de Jesus estabelece a inauguração do reino de Deus. E aqui há uma questão importante. O reino de Deus veio, mas não em sua plenitude. Ou seja, nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não estamos plenamente no reino de Deus. É aquilo que nós chamamos de já e ainda não. O reino de Deus já veio? Sim. De maneira plena? Não. Nós ainda não vivemos a plenitude do reino de Deus hoje. A plenitude do reino de Deus se consumará na segunda vinda de Cristo. Nós estamos entre o já e o ainda não. A plenitude do reino de Cristo, ela virá quando todos os inimigos de Jesus forem colocados debaixo dos seus pés. E quando todo o mal for julgado. Esse reino, irmãos, que foi inaugurado em Jesus, é um reino que inverte os valores dos reinos desse mundo. Como falamos no último domingo, é um reino de ponta cabeça. O reino que vem é um reino em que o maior é aquele que serve. É um reino que muda o padrão de se ver as coisas. É sobre esse reino que Jesus está falando. Um reino que veio, ainda não na sua plenitude, mas que nós já podemos desfrutar em parte dele. O reino de Deus, inaugurado em Jesus, não é político, não é geográfico, é espiritual. Amém? Você está prestando atenção aqui? Amém? O reino de Deus não é político. Não temos um Messias humano. Não esperamos redenção da política. O reino de Deus não é geográfico, não é daqui. O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus não é um reino político nem geográfico, mas espiritual. Esse reino, ele chegou com a vinda de Jesus e para os homens. Então nós, em parte, vivemos esse reino. Onde Jesus está, o reino se manifesta. Onde Jesus governa, aí está o reino de Deus. O evangelho anunciado por Jesus, ele tem uma terceira característica. Ele exige uma resposta radical e imediata. Então Jesus diz, olha, o tempo está cumprido. O reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. E aí Jesus ele tem um terceiro conteúdo na sua mensagem. Arrependam-se e creiam no evangelho. Ou seja, a mensagem anunciada por Jesus exige uma resposta radical e imediata. Jesus ele não tinha apenas uma boa nova para pregar.
Ele tinha mais do que isso. Ele tinha também uma exigência a fazer. Jesus exige que aqueles que ouvem a sua pregação respondam a ela rapidamente, imediatamente, radicalmente. O Evangelho nos chama a uma resposta rápida e imediata. Veja bem, irmãos, há duas condições para o reino de Deus. E sem cumprir essas duas condições, ninguém entra. Jesus nos mostra, nos aponta duas condições para entrar no reino. A primeira delas, arrependimento. Ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento. E é isso que Jesus diz: arrependam-se, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. É uma primeira condição, arrependimento. A palavra arrependimento significa literalmente mudança de mente. Quem produz arrependimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo, a obra de arrependimento, ela é produzida em nós pelo Espírito Santo. O único que tem poder para abrir os nossos olhos e nos convencer da gravidade do nosso pecado é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ninguém se arrepende. Sem o Espírito Santo ninguém se convence de que é pecador. Sem o Espírito Santo as pessoas pensam que elas não são tão más assim. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Ele nos convence, ele nos mostra os nossos pecados, ele nos revela a grandeza da graça de Deus. Esse arrependimento que Jesus está falando aqui é chamado pelas Escrituras como a tristeza segundo Deus, que envolve confissão e quebrantamento. As Escrituras dizem que o arrependimento é a tristeza segundo Deus. Ou seja, quando você, por meio do Espírito, tem um entendimento de quem você é, então você confessa os seus pecados e vai diante de Deus quebrantado buscar arrependimento. Uma tristeza que é produzida segundo Deus e que envolve confissão e quebrantamento. Não é apenas um sentimento, é um ato da vontade também. É abandonar o pecado e se voltar para Deus. Isso é arrependimento, é meia volta. Uma pessoa arrependida, ela está indo em rumo ao pecado, então por meio do Espírito, do convencimento, ela se volta para o outro caminho. Ela se converte. Ela abandona as suas velhas práticas. Ela abandona os seus desejos. Não é apenas um sentimento, é um ato da vontade. É abandonar o pecado, é se voltar para Deus. William Barclay, irmãos, ele diz que o arrependimento não é apenas tristeza pelas consequências do pecado, mas é tristeza pelo pecado em si. Você percebe que tem pessoas que quando pecam, elas ficam tristes, não porque pecaram, mas por conta das consequências do seu pecado. Elas não se entristecem porque pecaram, elas se entristecem porque o pecado delas trouxe consequências. Isso não é arrependimento. Arrependimento envolve tristeza, não apenas pelas consequências, mas pelo pecado, por aquilo que fizemos, por aquilo que desagrada a Deus. O reino de Deus está próximo, arrependam-se. Uma segunda condição para entrar no reino que Jesus aponta é crer no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Crer no Evangelho é crer que aquilo que Jesus disse acerca do Pai e de sua glorificação é absolutamente verdadeiro. Crer no Evangelho é crer na obra perfeita de Cristo. Ninguém entra nos céus, na eternidade, no reino, sem arrependimento e sem crer no Evangelho. Jesus não está falando aqui de apenas um assentimento intelectual, que tem muita gente que sabe o que é o Evangelho. Tem muita gente que aceita o Evangelho intelectualmente, mas que não abraça de fato o Evangelho. Jesus não está falando apenas de um assentimento intelectual. Veja bem, você não pode ter a fé dos demônios. Os demônios creem que Jesus é Deus. E eles creem e tremem. Eles sabem quem Jesus é. Eles sabem a obra de Jesus. Mas eles não se dobram a Jesus. Essa é a fé dos demônios. Os demônios creem e tremem. Eles sabem. Eles conhecem. Só que saber e conhecer não é suficiente.
assentimento intelectual não é suficiente. Crer no Evangelho não é apenas concordar com a mensagem do Evangelho. Não, eu concordo com isso. Eu conheço isso. Não é apenas isso. Crer no Evangelho não é apenas concordar com a mensagem, mas confiar naquilo que está sendo anunciado e se render a essa realidade. Assentimento intelectual não basta. Aceitação intelectual não basta. É necessário se render ao Evangelho. Se render às realidades do Evangelho. Tanto arrependimento, meus irmãos, quanto a fé salvadora, não são algo que produzimos. Você não se arrepende por conta própria. E você não tem fé por conta própria. Nós não produzimos essas coisas. Tanto arrependimento quanto fé são dons da graça de Deus. É Deus quem dá o arrependimento. É Deus que outorga a nós a verdadeira fé. A fé, meus irmãos, não é meritória. A fé é apenas um meio de apropriação daquilo que foi providenciado pela graça divina. É dom, é graça, é presente de Deus a nós, tanto o arrependimento quanto a fé salvífica. Algo que é importante aqui, muito importante, é que esses dois elementos, arrependimento e fé, não são independentes. Veja bem, arrependimento e fé andam juntos. Arrependimento e fé, eles formam uma única resposta ao reino de Deus. Veja bem, não há como separar arrependimento de fé e fé de arrependimento. As duas coisas caminham juntas. Os dois verbos aqui no texto, eles estão no imperativo presente, ou seja, quando Jesus diz assim, arrependam-se e creiam, ele não está falando de fazer isso uma vez na vida. Não se arrependa e creia e você não está falando de algo que você faz uma vez, mas de algo que você faz sempre. De algo que permeia toda a sua vida. Os dois verbos aqui estão no imperativo presente, ou seja, eles impõem viver em uma condição de arrependimento e crença, e não em atos momentâneos. Não é você se arrepender de vez em quando, momentaneamente. Não é você crer apenas naquilo que é bom para você. É algo contínuo, que permeia toda a vida. É algo que alcança a nossa vida por um todo. Fé e arrependimento estão casados. Não há como separar. É impossível. Não há fé verdadeira sem arrependimento. Não há. Deixa eu repetir para você. Não há fé verdadeira sem arrependimento. Se você diz que crê em Jesus e não se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, a sua fé é a fé dos demônios. Não há arrependimento verdadeiro sem fé. Não há. É duro, pastor, falar da fé dos demônios. É duro, mas é o que a Bíblia diz. Essas duas coisas estão casadas. Não há fé verdadeira sem arrependimento e não há arrependimento verdadeiro sem fé. O início do ministério de Jesus revela que o reino de Deus não é apenas um anunciado. Ele chega, ele confronta e ele exige resposta. O tempo determinado por Deus se cumpriu. O reino se fez presente e o homem agora é chamado a responder de forma imediata e radical. Imediatamente. O Senhor nos chama e espera uma resposta rápida da nossa parte. Você tem adiado, irmão, de alguma maneira, a sua resposta a Deus? Que Deus está chamando, quer você creia, quer não, Deus está chamando pessoas nesse exato momento, por meio da pregação da sua palavra. Deus está sempre chamando o seu povo ao arrependimento. A questão é que tem pessoas que ouvem o chamado e adiam a resposta. Agora não. Ainda não é o meu tempo. Isso aqui ainda não é para mim. Você tem adiado de alguma maneira a sua resposta a Deus? Você tem postergado isso? Deixado-se de lado? Quer você creia, quer não, o Senhor está chamando a cada um de nós por meio da pregação da sua palavra. E esse é o principal meio de Deus chamar o seu povo, a sua palavra. Você tem adiado de alguma maneira a sua resposta a Deus? Você que é crente,
Deus governa a sua vida de fato, irmão. Ele governa a sua vida de fato. Ele governa a sua vida por um todo. Existe algo na sua vida que ainda não está debaixo do governo de Cristo? Existe algo que você governa? Existe alguma área da sua vida que é independente? Não, Jesus controla aqui, mas essa área assim aqui, ela está sobre o meu domínio. Existe alguma área da sua vida que está fora do senhorio e da soberania de Cristo? Se existe, traga ela rapidamente e coloque ela debaixo do senhorio e da soberania de Cristo. Veja bem, Jesus vai cuidar disso melhor do que você. Jesus, ele vai fazer melhor do que você está fazendo. Se há alguma área da sua vida fora do governo de Cristo, coloque ela rapidamente debaixo do governo de Cristo. Rapidamente, sem demoras. Veja bem, você vive em arrependimento e fé, porque é contínuo. Arrependimento e fé são contínuos. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho continuamente. Você vive assim? Você se arrepende continuamente? Você crê no Evangelho continuamente? A sua vida é permeada por arrependimento e crença no Evangelho? Você realmente confia em Cristo? Você confia em Jesus de fato? Você confia em Cristo de verdade? Ou você só concorda com o Evangelho? Você vai dizer, ou você vai sair daqui essa noite dizendo, não, isso aí tudo eu já ouvi. Já conheço esse texto. Eu já conheço essa mensagem. Eu até concordo que isso aí está escrito. Você é alguém que confia em Jesus? Ou alguém que apenas concorda com o Evangelho de maneira intelectual? Precisamos nos arrepender. Tem algo na sua vida hoje que precisa de arrependimento? Agora, nesse exato momento, que você está sentado aí, que você sabe, que você não se arrependeu. Tem algo na sua vida que precisa de arrependimento? Algo que você fez essa semana? Algum pecado que você cometeu e você disse assim, não, deixa pra lá. Depois eu me arrependo. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém ouviu. Há algum pecado que você encobriu essa semana e que você precisa se arrepender dele? Hoje, nesse exato momento. Agora que você está ouvindo esse sermão, você teve a oportunidade aqui de se arrepender por meio da confissão pública, por meio da confissão privada, e talvez você não fez isso. Há algum pecado que você cometeu essa semana que você fez vista grossa para ele, mas que o Senhor está chamando para que você se arrependa dele hoje, antes de você voltar para a sua casa, antes de você seguir a sua vida normal nessa semana. Se há algum pecado que você cometeu e fez vista grossa, e que você sabe que precisa de arrependimento, se arrependa, irmão. Se arrependa. Escolha o caminho do arrependimento. Um terceiro aspecto do ministério de Jesus entre os homens é que Jesus é o rei que chama. Ele é o rei que foi tentado. Ele é o rei que proclama. Jesus, no início do seu ministério entre os homens, ele é o rei que chama. Nos versos 16 a 20, a palavra do Senhor nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus aqui está chamando pessoas. Ele é o rei que chama. O rei que foi provado no deserto. O rei que proclamou o seu reino. Agora é o rei que chama homens para segui-lo. O evangelho, irmãos, não termina em uma mensagem ou em uma decisão isolada. O evangelho avança para um relacionamento de submissão e acompanhamento. Jesus não apenas anuncia um reino. Ele forma um povo que viverá debaixo desse reino. Marcos aqui nos apresenta 3 características que revelam como o rei chama para a sua missão. Ele vai nos falar aqui de 3 características do chamado de Jesus para a sua missão. A primeira característica desse chamado é um chamado soberano e gracioso. O chamado de Jesus
para a sua missão. É um chamado soberano e gracioso. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Jesus começa seu ministério. E olha que ele chama: pescadores. Ele está passando o mar da Galileia e tem gente pescando. A pescaria, irmãos, para que a gente entenda, nos dias de Jesus a pescaria era a principal indústria dentro daquele contexto, para cerca de 30 cidades ao redor do mar da Galileia. Era uma indústria pujante, era o que movia a economia ali. 30 cidades ao redor do mar da Galileia, elas eram abastecidas e viviam da pescaria. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele vê Simão e André que estavam trabalhando, estavam pescando. E é sempre importante a gente prestar atenção em alguns detalhes aqui. Você percebe quem Jesus chama? Ele chama quem está trabalhando. Ele passa no mar da Galileia, ele vê os irmãos Simão e André que lançavam as redes ao mar. Estavam pescando, estavam trabalhando. Normalmente, as pessoas que Deus escolhe para a sua missão não são pessoas desocupadas e ociosas. Normalmente, as pessoas que Jesus chama para a sua missão são pessoas que estão ocupadas. Pessoas que não estão com as suas mãos ociosas. Pessoas que não estão com a sua mente ociosa. Pessoas que não estão com o seu coração ocioso. São pessoas que estão com as mãos e a mente ocupada. Jesus chama esses dois homens, Simão e André. Dois homens que estavam ali pescando e diz: olha, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Você observa? Não há aqui uma negociação. Não há aqui um convite condicionado. Não venham comigo e eu vou dar isso para vocês se vocês me seguirem. Não, se vocês me seguirem, vou dar um ministério para vocês. Eu vou dar uma posição para vocês, eu vou dar um carro para vocês. Olha, se você seguir Jesus, a sua vida vai melhorar. Se você seguir Jesus, você vai ser próspero. Venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Jesus não faz esse tipo de condicionamento. Ele apenas diz: vem, e o que eu tenho para vocês é que vocês vão pescar gente. Vocês vão ganhar almas. O chamado de Jesus é um chamado, um convite que não é condicionado. Não há um processo seletivo humano. Há uma iniciativa soberana do rei. Jesus não deu explicações. Ele não ofereceu vantagens. Ele simplesmente os chamou soberanamente. Jesus está caminhando no mar da Galileia e ele não foi procurado por aqueles homens. Jesus não foi achado por eles. É Jesus quem chama eles. É Jesus quem vai até eles. É Jesus que pede para que eles deixem as redes e sigam a ele. Não é eles que vão a Jesus. É Jesus que vai até eles. E é sempre assim. Não é nós que vamos a Deus por conta própria. É Deus que vem a nós. Não somos nós que buscamos a Deus. É Deus quem nos busca. Não somos nós quem aceitamos a Deus. É Deus que por graça nos resgata da nossa condição pecaminosa. É Jesus quem vai até eles. É Jesus quem encontra aqueles dois homens. Dois pescadores. Jesus chama homens comuns. Pescadores. Homens sem status religioso. Homens sem destaque social. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele não vai na escola dos rabinos buscar aqueles que estão estudando teologia. Ele pega pescadores. Ele pega homens simples. Quando ele vai escolher os seus discípulos, ele não vai na classe sacerdotal e pega alguém da classe sacerdotal. Ele pega pescadores, homens simples. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele não chama aqueles que têm refinado saber, aqueles que são possuidores de riquezas. Ele pega pescadores, homens simples, homens que estavam trabalhando. Jesus recrutou os seus primeiros discípulos do meio da classe operativa, no meio dos pescadores, irmãos. Veja bem, ninguém como Jesus creu no homem comum. Jesus cria em pessoas comuns, em pessoas simples. Ele chama pessoas simples para servirem no seu ministério. Ninguém como Jesus creu no homem comum.
Ao dizer venham comigo, que é o que Jesus diz no verso 17, Jesus lhes disse, venham comigo. Ao dizer venham comigo, Jesus não está convidando eles para primeiramente fazer um trabalho. Jesus está convidando eles para um relacionamento pessoal. Quando Jesus chama Simão e André, o que Jesus está dizendo? Venham fazer a minha obra? Venham, que eu tenho uma obra para vocês na igreja? Não. Venham comigo. Relacionamento pessoal. É para isso que Jesus chama aqueles homens. Ele convida eles primeiramente, não para fazer um trabalho, mas para um relacionamento pessoal. Irmãos, ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo, é mais importante que fazer a obra de Cristo. Vou repetir. Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo, é mais importante que fazer a obra de Cristo. Então quer dizer que eu não preciso fazer a obra de Cristo, pastor? Não. Só que antes de fazer a obra de Cristo, você precisa ir a Cristo, você precisa estar com Cristo, você precisa seguir a Cristo. E fazer a obra de Deus vai ser consequência de ir, seguir e estar com Cristo. É a consequência. Jesus chama aqueles homens para um relacionamento. O cristianismo, irmãos, ele não começa com uma tarefa. O cristianismo não começa com uma obra. O cristianismo começa com uma pessoa. Começa com Cristo. O cristianismo é relacionamento com Cristo. É ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo. O cristianismo não começa com uma tarefa. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Precede. Veja bem, a vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. E inverter essa ordem é colocar o fruto no lugar da raiz. A vida com Cristo precede trabalhar para Ele. Isso não quer dizer que não fazemos a obra, não nos envolvemos com a obra, não nos preocupamos com a obra de Cristo. Isso quer dizer que nós precisamos fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Nós precisamos sim fazer a obra de Cristo. Nós precisamos ir a Ele, seguir a Ele, estar com Ele continuamente. Essas coisas elas não são exclusivas, uma não exclui a outra. Ambas caminham lado a lado. Antes de fazer algo para Jesus, é necessário segui-lo. É necessário seguir a Ele. Jesus diz, venham a mim, venham comigo, e dá uma promessa. Eu farei com que sejam pescadores de gente. Há uma promessa, Jesus chama eles. Junto com o chamado há uma promessa. Aqueles que eram pescadores, agora eles vão ser redefinidos completamente em seus propósitos. Eles vão deixar de pegar peixe. O propósito deles até ali era a pescaria de peixe. Jesus diz, olha, eu vou mudar o propósito de vocês. Vocês vão continuar pescando. Só que agora vocês vão pescar gente. Jesus redefine o propósito daqueles homens. Aqueles homens já eram pescadores. Jesus agora está redefinindo completamente o propósito de suas vidas. O chamado de Cristo, meus irmãos, ele não muda apenas o destino. Ele muda também a direção e o significado da nossa existência. O chamado de Cristo, ele muda tudo na nossa vida. Ele não muda apenas o nosso destino, do céu para o inferno, ou do inferno para o céu. Ele muda também a nossa direção. Ele muda também o significado da nossa existência. O chamado de Cristo não é apenas um chamado para deixar algo. O chamado de Cristo é um chamado para se tornar algo em Cristo. O chamado de Cristo, em primeiro lugar, é um chamado soberano e gracioso. Em segundo lugar, o chamado de Cristo é um chamado que exige uma resposta imediata e custosa. No verso 17 diz, 16, no verso 18 diz assim, depois de serem chamados, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. O verso 18 diz, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus chama Simão e André, Tiago e João, e sabe o que você vê nos dois chamados? Resposta imediata. Quando Simão e André são chamados, diz que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Aí Jesus anda um pouquinho para frente, Tiago e João estão arrumando a rede, ele diz, ó, vem comigo. Eles deixam as redes, deixam o barco, deixam o pai
e vão com Jesus. Resposta imediata. A resposta de Simão e André é imediata. Não há atraso, não há hesitação, não há um cálculo prolongado. Simão e André deixam as redes. Mais adiante, Tiago e João deixam o pai, deixam o barco, deixam os empregados. O que está mostrando aqui é que o chamado de Jesus exige renúncia real. Simão e André deixaram as redes. Tiago e João deixaram as redes, deixaram o barco e deixaram o pai. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E eles não ficaram pensando. Eles não ficaram calculando se valia a pena. Mas será que vale a pena deixar tudo para seguir Jesus? Será que vale a pena deixar o barco, deixar o meu trabalho, deixar a minha família para seguir Jesus? Foi isso que eles deixaram. Quando João deixa o pai, Tiago e João deixam seu pai, eles estão deixando a sua família. Quando eles deixam a rede e o barco, eles estão deixando o seu trabalho. Eles estão abrindo mão de tudo para seguir a Cristo. Apenas por um chamado, de maneira imediata. Seguir a Jesus exige renúncia, envolve renúncia real. Uma pessoa, irmão, chamada por Jesus, deve deixar tudo para trás para segui-lo. Tudo. Se você não deixou tudo para seguir Jesus, você ainda não está seguindo Jesus. Se há um barco, se há uma rede, se há um mais, então você ainda não abriu mão de tudo. O chamado de Cristo exige resposta imediata e custosa. Veja bem, servir a Jesus custa. Custa caro. Se você não está disposto a seguir a Jesus sabendo que custa caro, não entre. É o que Lucas diz, olha, se você vai construir uma torre, se assente, calcule o preço para ver se você vai conseguir terminar ela. Porque se você iniciar essa obra e não conseguir concluí-la, aqueles que passarem, eles vão zombar de você dizendo, ali está alguém que começou uma obra e não conseguiu terminá-la. É custoso. Seguir a Jesus custa caro. Custa tudo. Custa a nossa vida. Custa o nosso tempo. Custa as nossas energias. Nós precisamos deixar tudo para trás para segui-lo. Todas as atividades e responsabilidades anteriores perderam sua importância diante do chamado de Cristo. Tudo. Tudo que eles faziam, quem eles eram, o trabalho, a família. Jesus diz, vem e segue. Tudo perdeu sentido. Aqueles homens abrem mão de tudo. Eles deixaram as redes que representavam o seu sustento. Eles deixaram o barco que representava a sua estrutura de vida. Tiago e João deixaram o seu pai, que representa vínculos familiares e segurança relacional. Eles abriram mão. Eles deixaram tudo. Seguir a Jesus, irmãos, é uma responsabilidade inadiável de todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho. É inadiável. Você precisa abrir mão de tudo. Esse Evangelho meia boca, irmãos, que você não abre mão de nada, que você não sacrifica nada. Ah, eu não posso sacrificar o meu tempo. Ah, eu não posso sacrificar a minha família. Ah, eu não pode sacrificar nada por Jesus. Tudo está na frente de Jesus. Não abre mão de nada. Esse evangelho gourmet de hoje, irmãos, não é o evangelho das Escrituras. Esse evangelho que não abre mão, que não renuncia, que não sacrifica, que não paga o preço, não é o evangelho das Escrituras. Esse evangelho dos ursinhos carinhosos, Jesus me ama, Ele me ama do jeito que eu sou, eu não posso fazer mais do que as minhas forças. Fale isso para os apóstolos, fale isso para as cartas de Paulo, veja se eles não faziam além do que eles podiam. Veja se eles não abriam mão mais do que eles deveriam. Nós estamos vendo homens sacrificando tudo, abandonando tudo para seguir a Jesus. E você muitas vezes não quer abandonar, irmãos, 30, 40 minutos do seu dia. Às vezes para você é custoso estar num domingo à noite para cultuar a Jesus. Veja bem, 2 horas, um domingo, alguns minutos do seu dia. Não, mas é que é muito custoso. Não é custoso. É que você ainda não está disposto a abandonar tudo por causa de Cristo. Você ainda não está disposto a renunciar tudo por causa dele.
Nós temos um chamado que é inadiável, um chamado que não pode ser negociado. Seguir a Jesus não é adicionar algo à vida. Não, agora eu sigo a Jesus, então eu adiciono algo à minha vida. Eu sou crente. De vez em quando eu vou no culto, eu sou evangélico. Não. Seguir a Jesus não é adicionar algo à sua vida, é reorganizar toda a sua vida em torno dele. Sabe o que é seguir Jesus? É tirar tudo aquilo que está no centro da sua vida e colocar Cristo no centro da sua vida. E dizer assim, agora a minha vida, ela não gira mais em torno de tudo o que eu quero. Agora a minha vida, ela gira em torno de Cristo. É Cristo no centro. É fazer com que tudo convirja e gire em torno de Cristo. A prontidão daqueles homens revela que entenderam a autoridade de quem os chamou. Eles entenderam quem era Jesus. Eles não pedem explicações. Eles não pedem. Eles não fazem perguntas. Eles não fazem nenhum questionamento. Eles não negociam condições. Eles simplesmente largam tudo, obedecem e seguem a Cristo. Aqueles homens deixaram tudo. Sabe por que eles deixaram tudo? Eles deixaram tudo porque encontraram alguém que é maior do que tudo. É por isso que eles deixaram tudo. E é por isso que talvez você não larga tudo por causa de Jesus. Porque você ainda não entende que Jesus é tudo que você tem. É tudo que você precisa. Não, mas é que eu não consigo largar algumas coisas. Jesus ainda não é tudo para você. Você ainda não entendeu tudo que Ele é. Se você entendesse quem Jesus é, você não está abandonando tudo por nada. Você está abandonando tudo por tudo. Porque Jesus é tudo. Jesus é tudo, irmãos. Não, mas é que eu abandonei tudo por Jesus. Tudo o quê? Aquela vida desgraçada que você tinha, aquilo era tudo. Não, mas olha bem, eu abandonei tudo por causa de Jesus. Aquela vida, você chama aquilo de vida. Aquilo era tudo. Tudo é o que nós temos agora. Nós temos Cristo. Nós temos tudo que nós precisamos. O que nós tínhamos antes, nós temos que considerar como Paulo considerava: esterco, lixo, escória desse mundo. Sabe, nós trocamos a escória que nós tínhamos, o lixo de vida que nós tínhamos, por tudo, por Cristo. Nós não trocamos tudo por nada. Nós trocamos nada por tudo. Aqueles homens entenderam. Sabe por que eles deixam tudo? Porque eles encontraram alguém maior do que tudo. Sabe quando você vai deixar tudo? Quando você de fato se encontrar com Jesus. Jesus é tudo. O dia que você se encontrar de fato com Jesus, nada vai ser difícil para você. Nada vai ser pesado demais para você. Você vai estar disposto a renunciar tudo aquilo que o Senhor te pedir. Ele é tudo. Em terceiro lugar, o chamado de Jesus é um chamado que estabelece um novo propósito e uma nova identidade. No verso 17, verso 17 nos diz, Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. No verso 20, o texto nos diz: e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus, ele chama aqueles homens. Só que o chamado de Jesus não é apenas um chamado que existe uma resposta e que é custoso. O chamado de Jesus é um chamado que estabelece um novo propósito e uma nova identidade. Quando nós respondemos ao chamado de Jesus, nosso propósito é mudado e a nossa identidade ela é mudada. Tudo muda. Jesus não apenas chama aqueles homens para segui-lo, mas para participar da sua missão. Eles deixariam de viver centrados em si mesmos e passariam a viver voltados para alcançar os outros. Veja como Jesus ele redefine a identidade daqueles homens. Ele diz: olha, até aqui vocês foram pescadores de peixes, mas a identidade de vocês agora não é mais pescadores de peixes. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Veja como Jesus ele redefine o propósito daqueles homens. Até ali eles eram anônimos, desconhecidos. A partir do encontro com Jesus, eles se tornaram instrumentos no reino de Deus. Homens usados por Deus. Homens que pregaram o evangelho. Homens que ganharam almas para o Senhor. Aqueles homens se encontraram com Jesus. E não foram mais os mesmos. Eles não foram. Ninguém que se encontra com Jesus permanece o mesmo. Ninguém.
Você se encontrou com Jesus? Você não pode ser o mesmo. Todos aqueles que se encontraram com Cristo não são mais os mesmos. Você não pode ser. Não, mas é que eu sou assim. Você não pode. Você se encontrou com Jesus, você não é mais o mesmo. Não, mas veja bem, pastor, é que a minha vida é assim. Não, você não pode, irmã. Você se encontrou com Jesus. Você não é mais a mesma. Se você é a mesma, me desculpe, não se encontrou com Ele. Quando nós nos encontramos de fato com Jesus, Ele nos transforma. Ninguém que segue Jesus permanece o mesmo. O chamado de Jesus não é apenas individual, é comunitário. Jesus chamou mais de um. Ele chamou 4 logo no início. Desde o início, Jesus ele formou um grupo, uma comunidade de discípulos. O reino de Deus, irmãos, não é vivido de forma isolada. Não, é que agora eu vou viver, eu sou crente, mas eu não preciso de igreja. Não preciso de congregar, não preciso de pastor, não preciso de irmão, eu vivo isolado. Isso é o seu reino, não é o reino de Deus. No reino de Deus, ninguém vive de maneira isolada. No reino de Deus, é impossível viver em isolamento. O reino de Deus é vivido em comunhão, em missão conjunta. O propósito para aqueles homens não nasce da capacidade deles. O propósito deles nasce da ação de Jesus. Jesus faria deles pescadores de homens. É Jesus que faria deles. Não foi eles que se tornaram pescadores de homens. Foi Jesus que fez eles pescadores de homens. É Cristo quem transforma, capacita e conduz aqueles que Ele chama. O chamado não depende do que eles são. O chamado depende do que Jesus fará neles. Mas é que eu sou assim, não depende de você. Não depende de mim. Depende de quem chama. Não depende do que nós sabemos. Depende do que Jesus fará em nós. O rei que proclama o reino também chama pessoas a viverem nesse reino. E esse chamado é soberano, exige uma resposta imediata e redefine completamente a vida. Irmão, você tem tratado o chamado de Cristo como uma prioridade ou como uma opção? Jesus chamou aqueles homens. Eles responderam imediatamente. Você tem respondido imediatamente ao chamado de Jesus? Ou você tem o chamado de Jesus como uma opção? Não, se der, se eu conseguir, se eu tiver vontade, se for bom para mim, então eu respondo ao chamado. Você tem respondido imediatamente ao chamado de Cristo como uma prioridade ou apenas como uma opção? O que você ainda não deixou para seguir Jesus de forma plena? O que você precisa deixar hoje aqui? Aqueles homens deixaram a rede, o barco, a família, para seguir Jesus. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar para seguir Jesus de forma plena? Ah, pastor, eu não estou seguindo Jesus de forma plena ainda. O que falta você deixar? O que falta você abandonar? Você ainda tem rede para deixar? Você ainda está agarrado nos seus barcos? Você ainda está agarrado na sua família? Você ainda está agarrado nas coisas desse mundo? O que tem te impedido e que você precisa abandonar para seguir a Jesus de maneira plena? Jesus disse que faria deles pescadores de homens. A pergunta que eu faço para você é: você está envolvido na missão de alcançar pessoas? Você está envolvido nisso? Na missão de alcançar pessoas. Jesus salva pessoas e coloca eles em uma missão. A missão de pregar o evangelho para que pessoas venham ser salvas. A missão de pescar homens. Você está envolvido nessa missão? A missão de alcançar pessoas? Você tem pregado o evangelho? Você tem anunciado as boas novas? Você pregou o evangelho para alguém essa semana? Você anunciou Jesus? Você chamou pessoas ao arrependimento? Você convidou pessoas para virem à igreja? Você convidou pessoas para virem nas reuniões de homens e mulheres? Você tem feito isso? Você tem convidado pessoas para participarem dos GCs? Você está envolvido na missão de alcançar pessoas? Isso passa pela sua cabeça? Esse é um desejo do seu coração? Você se envolve com isso? Ou você está vivendo o seu dia após dia centrado apenas em si mesmo? Você está envolvido com a missão? Nós estamos em uma missão. Nós estamos envolvidos em uma grande obra. A igreja existe para pregar o evangelho. E a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Você tem pregado o evangelho? Quantas pessoas você evangelizou essa semana?
Quantos você tem convidado, você tem se empenhado em dizer, irmão, vamos ao culto comigo. Irmão, você conhece Jesus? Ei, meu amigo, você já foi à igreja? Você quer ouvir o evangelho? Eu posso falar de Jesus para você? Você está envolvido com isso, com a missão de alcançar pessoas? Ou você vive centrado em si? Pensando em como você vai trabalhar essa semana, pensando nas suas contas que você precisa pagar, pensando nos problemas que você precisa resolver, pensando nos lugares que você precisa ir, pensando na sua vida. A sua vida é uma vida autocentrada? Ou você olha e diz, eu preciso ganhar almas, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso anunciar a Cristo. Você está envolvido com a missão? Veja bem, se Jesus, irmão, te chamar hoje para algo que custe muito, algo que exige que você abandone tudo, abra mão de tudo. Se Jesus te chamasse hoje dizendo, eu tenho uma grande obra para você, eu quero que você, eu tenho algo para que você faça, só que para isso, você vai ter que abrir mão de tudo. Se ele chamasse você hoje para algo que custa muito, a sua resposta seria uma resposta imediata. Você diria amém, Jesus? Eu deixo a rede, eu deixo o barco, eu deixo a minha família, sentido figurado. Eu deixo tudo para te seguir e fazer a tua vontade. A sua resposta ao chamado dele seria imediata? Ou será que você ia adiar a resposta? Você dizer, não, peraí, deixa eu orar. Deixa eu pedir 3 confirmação. Deixa eu ver se eu vou me arrepiar. Não me arrepiei. Então não é de Deus. Vou pedir 3 sinal. Jesus, se tu me der 3 sinal, então eu deixo tudo. A sua resposta seria imediata ou você adiaria ela? A questão não é se Jesus te chamasse para algo que custa muito. A questão é que Jesus já está te chamando para algo que custe muito. A pergunta que fica é, você vai responder ao chamado dele e deixar tudo para segui-lo? Ou você vai continuar adiando, postergando, encontrando e achando desculpas para não fazer aquilo que Jesus está lhe chamando para fazer? Jesus é o rei que chama. Ele é o rei tentado. Ele é o rei que proclama. Ele é o rei que chama. Ele está nos chamando continuamente. É obra da graça você estar aqui essa noite, irmão. Deus está sendo gracioso com você. Por mais um domingo o Senhor está te chamando. Por mais um domingo o Senhor está dizendo, abandone tudo. Renuncie a sua vida. Renuncie às suas vontades. Me siga. Deixe os seus desejos, os seus planos, os seus propósitos. Deixe eles de lado e me siga. O simples fato de você estar aqui ouvindo a pregação do Evangelho é obra da graça. É a graça que te trouxe aqui. É a graça que está comunicando a palavra de Deus ao seu coração. E é Deus, por sua graça, que está chamando você à renúncia. Largue o nada e abrace o tudo que é Jesus Cristo. Ele é tudo que nós temos, irmãos. Eu encerro aqui com algumas aplicações práticas com base nesse sermão. Seis aplicações aqui com base nesse sermão. A primeira delas, primeira aplicação prática. Em meio aos processos difíceis que Deus te submeter, apenas obedeça. Apenas obedeça. Veja bem, você pode estar hoje aqui passando por processos difíceis na sua vida. Você pode estar dentro de um processo difícil. Você pode ter passado por processos difíceis. E certamente, se você não passou e não está, hora ou outra você vai enfrentar circunstâncias, situações e processos difíceis na sua vida. Se você está em meio a processos difíceis, apenas se submeta e obedeça a Deus. Faça o que Jesus fez. Não questione, não pergunte, não tente fugir dos processos, apenas se submeta e obedeça. Se você um dia passar por processos difíceis na sua vida,
Faça como Jesus. Não pergunte por quê. Não tente escapar. Apenas se submeta e obedeça. Apenas faça isso. Em meio aos processos difíceis que Deus te submeter, apenas obedeça. Uma segunda aplicação prática. Não ceda às tentações que sobrevêm sobre a sua vida. Não ceda. Não ceda às tentações. Jesus foi tentado, venceu as tentações. Você e eu somos continuamente tentados. O diabo é o tentador. O diabo continuamente está ao nosso derredor. Ele está sempre procurando uma presa que possa tragar. Não ceda. Se você está lutando contra a tentação, não ceda. Se você está sendo tentado, ore. Se você está sendo tentado, jejue. Se você está sendo tentado, vá à palavra de Deus, mas não ceda às tentações. Não ceda. Uma terceira aplicação prática. Confie em Deus em meio a situações difíceis. Confie. A primeira diz que você precisa se submeter e obedecer. A terceira aplicação diz que você precisa confiar. Confie. Se você está em meio a circunstâncias difíceis, confie que Deus está com você, porque é a promessa dele. Deus não está deixando com que você passe por dificuldades na sua vida, sem que Ele esteja com você no meio delas. Talvez você não esteja vendo Deus, talvez você não esteja sentindo Deus, talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus, mas a fé não sente, a fé não ouve, a fé não sabe, a fé apenas crê. Confie. Se você está em meio ao caos, em meio a situações difíceis, saiba que Deus está com você no meio dessas situações. São promessas que Ele faz no decorrer das Escrituras. Não te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco no meio de situações difíceis. Uma quarta aplicação prática. Viva continuamente e plenamente em arrependimento e fé. Viva plena e continuamente assim. Viva plenamente se arrependendo, plenamente crendo no Evangelho. Arrependimento e crença no Evangelho precisam permear a sua vida constantemente. Veja bem, se arrependa sempre, creia no Evangelho sempre, se arrependa de tudo, creia no Evangelho em tudo. O Evangelho não pode ser aplicado para algumas áreas da sua vida, o Evangelho deve ser aplicado em todas as áreas da sua vida. Faça isso, viva continuamente e plenamente em arrependimento e fé. Uma quinta aplicação prática. Abra mão do que for preciso para seguir Jesus de forma plena. Abra mão. Abra mão. Renuncie. O que você precisa abrir mão para seguir Jesus de forma plena? O que está afastando e impedindo você de seguir Jesus de forma plena? Você precisa abrir mão. Veja bem, quando eu falo sobre abrir mão de forma plena, você já sabe o que precisa abrir mão. Você sabe o que você precisa abandonar, o que você precisa abrir mão, o que você precisa deixar para seguir Jesus de forma plena. Só que não basta você saber, irmão. Você precisa abrir mão disso. Você precisa deixar disso. Você não pode cochear em dois pensamentos. Você não pode servir Jesus de um lado, de outro lado não. Querer Jesus no domingo, na segunda não. Abra mão. Deixe de lado. Você sabe o que precisa deixar de lado. Abra mão do que for preciso para seguir a Jesus de forma plena. Veja bem, o que for preciso. Talvez tem coisas que você não quer abrir mão, só que você precisa abrir mão. Porque sem abrir mão disso, você não vai seguir Jesus de forma plena. Abra mão. Uma sexta e última aplicação prática. Se envolva na missão de alcançar os perdidos. Se envolva. Jesus fez de Simão e André, de Tiago e João, pescadores de homens. Jesus trouxe aqueles homens para que eles se envolvessem na sua missão. E você precisa se envolver na missão de alcançar os perdidos. Você precisa pregar o Evangelho essa semana para alguém. Você precisa anunciar as boas novas para alguém. Você precisa convidar pessoas para virem à igreja. Você não pode ser um crente silencioso. Um crente que não prega o Evangelho, um crente que não anuncia as boas novas, um crente que não faz missão. Lembrando, nós somos uma igreja em que todos são missionários. Você lembra disso? Nós pregamos uma série sobre isso. Nós não temos missionários. Nós não temos um ministério evangelístico. Nós fazemos missão.
Você está em missão no seu lugar de trabalho. Você está em missão na sua família. Você está em missão com os seus amigos. Você é um missionário aonde Deus te colocou. A pergunta não é se você é um missionário. A pergunta é, você está fazendo missão lá? Você está pregando o evangelho no seu trabalho? Você está pregando o evangelho na sua família? Os jovens que estão aqui, vocês têm pregado o evangelho nas suas escolas? Aos seus colegas? Aos seus amigos? Vocês têm pregado o evangelho a eles? A essas pessoas que estão à sua volta, que são os seus alvos de missão? Vocês têm olhado para eles como o quê? Como amigos, como pessoas, ou como pessoas que são possíveis e estão necessitadas da graça de Deus? Se envolva com isso, irmão. Se envolva com a missão de alcançar os perdidos nessa semana. Prega o evangelho no seu trabalho. Prega o evangelho para os seus amigos. Prega o evangelho na sua casa. Prega o evangelho para você. Pregue ele para você. Pregue ele para todos que estão à sua volta. Mas pregue o evangelho. Anuncie as boas novas. Se preocupe com a salvação dos perdidos, irmãos. Amém? Amém? Se coloque